Irmãos, gostaria de, com a ajuda do Senhor, trazer algo aqui para os irmãos, que o Senhor tem me incomodado nesses últimos tempos, nos últimos dias. E eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa vida de união com o Senhor. Nós fomos um povo chamado para sermos unidos ao Senhor. E dentro desse assunto, então, de união com o Senhor, eu gostaria de entrar um pouco sobre consagração. Então, nós falaremos um pouco sobre consagração. E, de fato, irmãos, nós temos visto muitas coisas acontecendo nos nossos dias, fatos naturais, né? Eventos naturais, eventos aí na política mundial e também no nosso país. E todas essas coisas que têm acontecido podem tirar a paz de muitos irmãos, de muitos filhos de Deus. Muitos irmãos podem ficar amedrontados com as coisas que vêm acontecido, com aquilo que pode acontecer. Mas, irmãos, na verdade, nós não deveríamos nos amedrontar. O nosso Senhor Jesus disse que quando essas coisas acontecessem, era para nós exultarmos, porque o dia está próximo. E o dia da nossa redenção se aproxima. O dia que nós, pela graça de Deus, veremos o retorno glorioso do nosso Senhor se aproxima. Então, tudo aquilo que tem acontecido no mundo, irmãos, não deve nos amedrontar. E essa deve ser, como eu falei, a nossa expectativa, o nosso grande anelo, ver o retorno do nosso Senhor. Nos lembremos daquelas palavras daqueles dois varões vestidos de branco, ali em Atos capítulo 1, versículo 11, quando o Senhor Jesus ele é assunto aos céus, e aqueles dois varões digam, do mesmo modo que vocês estão vendo o Senhor Jesus subir, ele também voltará. E esse é o nosso grande anelo, irmãos. Mas a pergunta que fica para nós, então, é o seguinte: como nós estamos vivendo a nossa vida? Como tem sido a nossa vida nesses últimos dias, irmãos? O que nós temos feito nesse mundo, em que, em breve tempo, esse mundo passará? O que nós temos feito? Como têm sido os nossos relacionamentos aqui nesse mundo? Como tem sido a nossa devoção ao Senhor? O nosso relacionamento com o Senhor? Qual tem sido o nosso grande anelo? Aquele maior desejo que há no nosso coração, irmão, no seu coração, qual tem sido? Será que são pelas coisas desse mundo, passageiras? Ou de fato nós temos anelado pela presença do Senhor? O nosso Senhor, ele nos alertou, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 24. Ele diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Quase todos. E nós podemos comprovar que, de fato, esse é o diagnóstico do nosso tempo. O amor tem se esfriado de quase todos. Será, meus irmãos, que essa tem sido a sua e a minha realidade? Então, o encargo que há no meu coração é para falar um pouco sobre a importância da nossa devoção ao Senhor e da nossa vida de união com o Senhor. Eu creio, irmãos, que essa é uma das maiores necessidades que a igreja tem tido nos últimos tempos. Nós precisamos nos unir mais a Cristo. Nós precisamos nos achegar mais a Ele. Não somente de forma coletiva, mas de forma individual. Cada um de nós precisamos nos achegar mais para perto do Senhor. E isso, de forma coletiva, se manifestará gloriosamente. Nós precisamos entender, irmãos, esse chamado que temos de nos unir ao Senhor. O Senhor, ele nos chamou para desfrutarmos de uma vida de união, de comunhão, de proximidade com Ele. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos libertados da nossa vã maneira de viver para vivermos agora da maneira que nós queremos. Ele nos chamou, Ele nos libertou para vivermos para Ele, em comunhão com Ele. E o desejo do Senhor, irmãos, é para que sejamos despertados para uma vida de devoção, uma vida em que nós levemos Deus a sério,
uma vida realmente que se aproxima do Senhor, que vá para os pés do Senhor, que se relacione com Ele, uma vida além do véu. Naquela cruz, quando o Senhor disse, está consumado, os irmãos sabem o que aconteceram. O véu que nos separava da sua presença e foi rasgado de alto a baixo. Agora nós podemos não apenas entrar na presença de Deus, mas o desejo do Senhor é que nós agora vivamos na presença dEle. Não apenas que entremos. Às vezes nós oramos até de forma sem conhecimento e dizemos, Senhor, eu entro agora em Tua presença. Mas irmãos, aonde você estava? Se não na presença de Deus. A grande vontade de Deus para as nossas vidas é que nós estejamos sempre na presença dEle, que nunca saiamos da presença dEle. A presença do Senhor, irmãos, não é como a gente está aqui na presença de Deus, na reunião dos santos, e quando acabar aqui, a gente vai para casa, a presença ficou aqui. Lá fora não, lá fora eu sigo minha vida. E aí, quando nós vamos orar, então, de manhã, agradecendo pelo café ou pelo almoço, a gente diga, Senhor, entramos aqui em Tua presença. Irmãos, nós precisamos viver na presença do Senhor. Caminhar com Ele o dia inteiro. Irmos para o trabalho e conosco está a presença do Senhor. Vamos para a escola, para a faculdade, e conosco está a presença do Senhor. Essa é uma vida além do véu, uma vida unida ao Senhor. Esse, irmãos, é o interesse que o Senhor tem para cada um de nós. Às vezes nós imaginamos que essa vida, de proximidade, ela é apenas para alguns. É para esses irmãos aí que pregam a palavra, é para esses que vão fazer missões aí em outros países. Eu sou apenas um crente qualquer. Irmãos, Ele deseja ter comunhão com cada um de nós. Uma estreita comunhão com cada um de nós. É para isso que nós fomos chamados. Para que em determinado momento, irmão, na nossa casa, no nosso secreto, a gente possa sair e dizer, hoje eu vi o Senhor. Hoje eu ouvi a sua voz. Hoje o Senhor falou comigo. A sua voz é doce. A sua voz é maravilhosa. Nós precisamos, irmãos, ter esse anelo, esse anseio por andar e viver na presença do Senhor. Nós precisamos ter esse tipo de relacionamento com Ele. Será, irmãos, que essa tem sido, então, a nossa realidade? Essa tem sido a sua e a minha realidade? Nós temos nos aproximado dEle? Porque quando nós observamos, irmãos, esse mundo em que vivemos e a sociedade em que vivemos, nós vemos o quão distante as pessoas estão do Senhor. Quando olhamos até mesmo para a igreja, de modo geral, para o povo de Deus, aquele povo que foi chamado, nós temos visto que o povo de Deus, e muitas vezes nós, não temos vivido dessa maneira. Graças ao Senhor, irmãos, uma pequena parte de irmãos tem se aprofundado. Um pequeno grupo de irmãos, filhos de Deus, tem desfrutado dessa vida de proximidade com o Senhor. Graças a Deus por esses irmãos. Mas, irmãos, o Senhor anseia por mais corações que o anseiam, assim como a corça anseia pelas torrentes das águas. Que Ele ache, irmãos, a nós hoje, que nós possamos ser esses que anseiam ao Senhor, assim como a corça anseia pelas torrentes das águas. Esse era o anseio do salmista, e esse também deve ser o nosso anseio. Infelizmente, irmãos, falo isso com tristeza, a grande maioria do povo de Deus, em geral, tem vivido uma vida descompromissada, uma vida sem devoção, com pouquíssima proximidade do Senhor. Nós temos visto, eu acho que isso é claro para a maioria dos irmãos. Imagina, irmãos, a dor que há no coração do nosso Senhor, que tanto deseja desfrutar de uma comunhão íntima com seus filhos. Então, o propósito, irmãos, de nós falarmos um pouquinho, é para nos estimularmos a nós nos relacionarmos mais intimamente com o Senhor. Antes aqui de entrarmos ainda no assunto, ainda como introdução, o apóstolo Paulo, ele já nos avisou do declínio que haveria nos últimos tempos.
E últimos tempos esse que nós estamos vivendo. Ele já nos avisou do declínio que haveria espiritualmente, como as pessoas seriam. Eu gostaria que os irmãos abrissem, então, na epístola de 2 Timóteo, no capítulo 3. Segundo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. O que nós temos aqui, irmãos, é um catálogo com 18 características aqui, 18 palavras apontadas aqui pelo apóstolo Paulo. E Paulo aqui está focado, nós podemos ver, nos últimos tempos. E creio eu, irmãos, que nós somos o povo do último tempo. Pelo que temos ouvido de muitos mestres na palavra, muito provavelmente, nós sejamos a última geração dessa terra. Nós sejamos a geração, talvez, que verá com os nossos olhos a volta do nosso Senhor, se nós não partirmos antes da hora. Então, Paulo está focado aqui nos últimos tempos. Tempos esses, creio eu, que é o nosso tempo. E eu queria destacar aqui 3 palavras apenas, que vão nos mostrar o porquê que nós estamos vivendo de modo indiferente, no tempo do fim, de uma maneira apática espiritualmente. No versículo 2, a minha versão aqui, creio que de alguns irmãos dizem aí, pois os homens serão egoístas. A palavra aqui no original é philautos, o que significa, o que seria melhor traduzida como amantes de si mesmos. A versão corrigida vai trazer essa expressão. Os homens seriam amantes de si mesmos. Essa é a primeira palavra que eu gostaria de destacar aqui. A segunda palavra, logo na sequência aí, depois da vírgula, diz avarentos. E a palavra aqui no original é philarguros, que seria também melhor traduzida como amantes da prata, amantes do dinheiro. Então nós temos a primeira palavra, amantes de si mesmo, a segunda palavra, amantes do dinheiro, e a terceira palavra que eu queria destacar aqui no final do versículo 4, diz aí, amigos dos prazeres. E essa palavra é philedonos, o que significa amantes dos prazeres. Então nós temos, irmãos, 3 palavras extremamente importantes aqui. Nós podemos ver nessas expressões um modelo de como que seriam as pessoas no nosso tempo, o tempo do fim. As pessoas seriam, então, amantes de si mesmas, seriam amantes do dinheiro e amantes dos prazeres. O que significa uma pessoa amante de si mesma? É alguém que acha que tudo deve girar em torno dela. Tudo deve girar em torno do seu próprio umbigo. A vontade do universo toda deve ser cumprida nessa pessoa. Tudo tem que ser do jeito que ela acha que tem que ser. Isso é uma pessoa narcisista. É uma pessoa amante de si mesma. Ama demais a si mesmo e as suas vontades. Mais do que isso, as pessoas no tempo do fim, e é o nosso tempo, seriam totalmente, irmãos, inteiramente materialista.
voltada para os interesses materiais. Será que não temos visto isso nesses dias? Hoje, irmãos, as coisas valem mais que as pessoas. Você paga, por exemplo, 40, 50 mil numa mesa para colocar na sua casa. Mas se o homem que vai fazer a sua mesa te cobrar 5 mil de mão de obra, você acha caro. Porque as pessoas hoje são completamente materialistas. As coisas valem mais do que as pessoas. E outra, irmãos, essa sociedade seria uma sociedade de pessoas amantes do prazer. Ou seja, aquele que faz do prazer o seu Deus. Irmãos, Paulo escreveu essas coisas há 2000 anos atrás. E essas palavras retratam como é a sociedade que nós vivemos hoje. Eu creio que isso é bem claro para todos nós. Amantes de si mesmos, materialistas e completamente guiados pelos seus desejos carnais, amantes dos seus prazeres. O problema, irmãos, é que quando nós olhamos para essas características, a tendência nossa é sempre de olhar para o mundo e pensar, não, isso é de fato uma realidade para o mundo, para as pessoas ímpias, e de fato tem sido. Mas, irmãos, eu creio que nós precisamos olhar para nós, para dentro da igreja, porque essas coisas têm, irmãos, infelizmente têm entrado dentro da igreja. Essas pessoas, essas coisas têm afetado o povo de Deus. E eu queria destacar pelo menos 4 áreas em que essas coisas têm afetado os filhos de Deus. Primeiro, tem afetado a nossa devoção ao Senhor. Nós dizemos que não temos mais tempo para o Senhor. Não é mesmo? Não temos tempo, trabalhamos tanto, a gente anda tão cansado que a gente não tem tempo para as coisas do Senhor. E isso afeta a nossa devoção. Isso tem afetado, irmãos, os casamentos. O que nós temos visto? Nós temos visto o resultado de uma falta de união com o Senhor nos casamentos. Falta de amor entre o casal. Falta de perdão. Falta de tempo de qualidade. Nós temos visto infidelidade, divórcios. Tudo isso, irmãos, é causado porque não tem havido um anelo por nos unirmos de fato ao Senhor. Quando não nos unimos ao Senhor, irmãos, os problemas do mundo começam a afetar também a nossa vida. Isso tem afetado, em terceiro lugar, o nosso relacionamento com os irmãos. A nossa comunhão tem sido afetada por conta do egocentrismo, que opera no mundo e tem operado na igreja. Nós ficamos ofendidos com muitos irmãos, às vezes, por uma falta de convite. Isso nos ofende, porque nós achamos que precisamos ser convidados para tudo. Isso, irmãos, é porque nós somos egoístas. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com essas coisas. Quanta divisão há no povo de Deus, porque pensam diferentes em determinadas coisas e por conta disso dividem. Quantas divisões há por pensamentos diferentes? Irmãos, isso tem afetado a nossa comunhão com os irmãos. E além disso, essa vida egocêntrica, ela tem afetado também o nosso testemunho no mundo. Quando nós andamos por aí, irmãos, as pessoas têm visto Cristo em nós. As pessoas têm tocado Cristo em nós. Onde nós trabalhamos, todos sabem que nós somos servos do Senhor, discípulos do Senhor. Alguns irmãos dizem que existem crentes agente secreto. Já viu? Ninguém sabe que ele é crente. Passa anos, trabalha no mesmo lugar e ninguém sabe que a pessoa é crente. Meus irmãos, nós estamos incluídos em uma sociedade completamente egocêntrica, egoísta, amantes de si mesmo, materialista, governadas aí pelos seus prazeres. Mas a gente não deve apontar o dedo para o mundo. Nós devemos olhar para nós e pedir ao Senhor graça. Falar, Senhor, isso tem me afetado. Senhor, eu tenho andado dessa forma, Senhor.
e pedirmos perdão ao Senhor se isso tem afetado a nossa vida. Irmãos, uma vida unida a Cristo é totalmente diferente de uma vida egocêntrica. União com Cristo é mais do que a gente vir aqui e reunir. É mais do que cantar louvores. É mais do que estarmos juntos. União com Cristo é uma vida aos pés do Senhor. Além do véu, onde ali só a luz do Senhor brilha, onde nós contemplamos a beleza do Senhor. Tem uma música do Josué Rodrigues, que ele diz assim: além do véu, agora eu entro, e no Santíssimo a ti contemplo. Tanta beleza e luz não há no mundo igual. Adoro a ti, Jesus, além do véu. Essa, irmãos, deve ser a realidade que devemos buscar. Uma vida além do véu, para podermos contemplar a beleza do Senhor. Como nós precisamos disso, irmãos. Nós estamos em uma sociedade tão indiferente às coisas do Senhor, aos assuntos do Senhor. Então, como nós estamos vivendo nessa sociedade, nesse mundo, nós precisamos, irmãos, de fato, começarmos a viver uma vida de união com o Senhor. Para encerrar esse momento aqui de introdução, o apóstolo Paulo, então, ele nos alertou que nesses últimos dias, esses acontecimentos viriam, pessoas seriam dessa maneira. E alguns filhos de Deus têm vivido nessa realidade. Por isso que o Senhor precisa chamar a nossa atenção, irmãos. O Senhor precisa nos chacoalhar, precisa nos disciplinar. O Senhor precisa nos tirar da nossa zona de conforto. Nós, muitas vezes, irmãos, e nós temos visto isso, infelizmente, em muitos irmãos mais velhos, irmãos com mais experiência no Senhor, com mais tempo de caminhada, podemos dizer assim, no Senhor, que às vezes podem ter ficado presos nas suas experiências de 10 a 20 anos atrás. E o Senhor, irmão, tem algo novo para cada um de nós. Há muito de Cristo a ser acrescentado na nossa vida ainda hoje. E pode ser que alguns irmãos estejam presos nas experiências que tiveram no passado e agora estão desanimados. Meus irmãos, a nossa maior necessidade hoje é de buscar um desfrute de uma vida unida a Cristo. As experiências do passado ficaram no passado. Nós precisamos hoje continuar uma busca sincera pelo Senhor e pela presença do Senhor. Como então, irmãos, nós viveremos uma vida unida ao Senhor? E aqui então eu entro, de fato, naquilo que é o encargo do meu coração. Primeiro, essa palavra de exortação, que é primeiro para mim e também para os irmãos. Eu lembro de uma frase de um irmão que quando ele ia trazer uma palavra de exortação, ele falava: essa palavra primeiro é para mim porque o meu ouvido é o primeiro a escutar as palavras que saem da minha boca. Mas, irmãos, de fato, nós precisamos ser chacoalhados pelo Senhor, para que possamos nos voltar de fato para Ele. E aqui eu entro no encargo que há no meu coração. Como nós, então, viveremos uma vida mais unida a Cristo? Vivendo, irmãos, uma vida de consagração. Consagração. Consagração está totalmente ligado a uma vida de união com o Senhor. E digo mais, irmãos, uma vida de consagração, ela deve ser vivida imediatamente após o nosso novo nascimento. Depois nós vamos falar um pouco mais disso. Mas ela precisa ser vivida logo após o nosso novo nascimento. Eu não tive esse entendimento, essa clareza, quando eu nasci de novo, lá nos meus 14 anos. Eu achava que poderia viver ali da maneira que eu vivia antes. Às vezes mudando algumas coisinhas, né? Não falando mais palavrão, não fazendo mais algumas coisas. E às vezes eu pensei que eu poderia servir a Deus também, na minha maneira. Que Deus se agrada. Não, eu estou aqui com boa intenção, querendo servir a Deus. Mas, irmãos, sem uma vida de consagração, eu não posso fazer nada para o Senhor. Na verdade, o Senhor não pode fazer nada através de mim se eu não tenho uma vida séria de consagração.
Eu posso até ser uma pessoa ativa, um ativista, e hoje nós temos visto muito isso. As pessoas querem fazer, mas não querem se achegar aos pés do Senhor e ter uma vida de obediência ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos, logo após o nosso novo nascimento, viver uma vida totalmente consagrada ao Senhor. Sem consagração, não podemos servir ao Senhor. Podemos até fazer muitas coisas, mas não vai ter fruto de fato. Não vai ter edificação de fato. Meus irmãos, creio que o mundo em que estamos vivendo precisa tocar em uma vida completamente consagrada. Se o mundo tocar, irmãos, em uma vida completamente consagrada, que diferença vai fazer, irmãos? O Senhor está procurando. Não somente o mundo precisa tocar em uma vida consagrada, mas o próprio Deus tem procurado alguém, um coração que o anseia mais que tudo. Que Ele ache, irmãos, a mim, que Ele ache a você. Que você e eu sejamos esse, que nos coloquemos à disposição do Senhor, que colocamos o nosso coração à disposição do Senhor. Fala, Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero me consagrar a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor. Não há limites, irmãos, para o que o Senhor, Deus, pode fazer conosco e através de nós nesse mundo de trevas. O mundo está sedento. As pessoas do mundo estão morrendo de fome. E nós, filhos de Deus, nós temos o alimento para eles. Nós temos a luz do Senhor nas nossas vidas. Nós temos a vida de Cristo em nós. Nós podemos alimentar esse povo com o verdadeiro alimento que eles precisam, que é o próprio Senhor. Mas, irmãos, nós só poderemos dar esse testemunho se nós tivermos uma vida de estreita união com o Senhor. Os irmãos estão entendendo? A importância que tem, irmãos, de nós nos unirmos a Ele, para que um rio de água viva transborde das nossas vidas. Então, irmãos, para que fique mais claro sobre esse assunto de consagração, eu queria destacar aqui 3 fundamentos que definem o que é uma vida de uma real consagração ao Senhor. 3 fundamentos. O primeiro eu vou falar os 3 e depois a gente vai discorrer sobre eles. O primeiro fundamento para uma real, uma plena consagração ao Senhor, conhecer o amor de Cristo por nós. Ô irmãos, como nós precisamos conhecer o amor de Cristo por nós? Não o nosso amor por Ele. Esse nós já conhecemos. Esse nós já sabemos que é falho. Pequeno parêntese aqui, irmãos, fora do meu estudo. A gente corre um grande risco de confiarmos no nosso amor pelo Senhor. Quando nós começamos a experimentar um pouco do Senhor, da presença do Senhor, a experimentar um pouco do poder do Senhor sobre nós e através de nós, a nossa tendência é começarmos a agir como Pedro. Achar que nós amamos demais o Senhor, mais até do que os irmãos. Você lembra quando o Senhor Jesus disse que iria para a cruz? Disse para os seus discípulos que iria para a cruz, que ia morrer. E aí, o Senhor fala que os discípulos o negariam. E aí Pedro se levanta e diz assim, Senhor, ainda que todos aí te neguem, eu jamais vou te negar. Foi isso que ele disse? Sabe o que é isso, irmão? Autoconfiança no seu próprio amor pelo Senhor. Quando nós achamos, irmãos, que amamos demais o Senhor, que nós não vamos mais cair, que nós não vamos mais pecar, eis aí um grande problema. Pouco tempo depois, Pedro nega o Senhor 3 vezes, e uma vez, olhando nos olhos do Senhor, e diz que ele praguejava, olhando para o Senhor. Sabe por quê? Porque Pedro, de certa forma, confiou no seu amor por Jesus. Ah, mas irmãos, o primeiro fundamento da consagração é conhecer o amor dele por nós. Segundo fundamento para a nossa plena consagração ao Senhor, conhecer os direitos de Cristo por nós. E o terceiro, que seria uma resposta desses 2 primeiros, fazer uma entrega voluntária
ao Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, então para esses 3 fundamentos, nós vamos começar a compreender o que é uma vida de consagração. Vamos considerar então esse primeiro fundamento. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Segunda Coríntios 5,14. Conhecer um pouquinho, irmãos, o amor de Cristo por cada um de nós. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Para a gente entender, irmãos, melhor esse pequeno trecho da palavra, uma palavra que é muito importante é o termo constrange. Essa palavra é extremamente profunda nesse texto. Quando a gente analisa essa palavra aqui no seu sentido original, existem algumas aplicações que podemos fazer aqui nessa palavra constrange, algumas possibilidades aqui de definição. E eu queria destacar aqui pelo menos 4 definições para a palavra constrange. Olha, o amor de Cristo nos constrange. E a primeira definição para ser constrangido: ser envolvido apertadamente. O amor de Cristo nos envolve apertadamente. Segundo, ser cercado de tal maneira que não tem como a pessoa escapar. Veja que lindo, irmão. O amor de Cristo, ele nos cerca de tal maneira que nós não conseguimos escapar. Terceira definição: sitiar. Sabe quando a gente vê aqueles filmes, né, de guerra, aqueles antigos, onde um povo cerca ali a fortaleza do inimigo, aquele castelo? Eles cercavam o castelo de forma que não tinha como ninguém do castelo sair, porque o castelo estava sitiado, estava cercado. E é isso que o amor de Cristo faz conosco. Ele nos cerca, nos sitia. E a quarta definição, irmãos, para a palavra constrange, que particularmente é a minha preferida, que é abraçar sem deixar ir. Abraçar sem deixar ir. Sabe o que o Senhor fez por você, Nath? Ele te abraçou e não te deixou ir. Que precioso, irmão. Esse é o amor de Cristo por nós. Esse é o amor de Cristo por você e por mim. Ele nos abraça e não nos deixa ir. Ele nos aperta, nos sitia, ele nos envolve, nos abraça, não nos deixa ir. Irmão, que prisão maravilhosa essa. Os braços do Senhor, o abraço do Senhor. Que prisão bendita. Esse é o nosso Senhor. Meus irmãos, para a gente conhecer, então, esse amor do Senhor, nós precisamos, irmãos, ir aos pés desse Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Se nós não nos achegarmos a Ele, nós não conheceremos tamanho amor de Deus por nós. Para a gente comprovar isso que a gente está falando, irmãos, vamos ver alguns textos que mostram como que o Senhor se inclinou até nós. Como que esse amor nos envolveu. Vamos abrir lá num texto muito conhecido, Mateus capítulo 13, famosa parábola da pérola. Mateus 13, o versículo 45. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu confesso, irmãos, que eu já vi alguns irmãos usarem esse texto de uma maneira evangelística. E eu mesmo, às vezes os irmãos do nosso bairro lá, talvez se lembrem. Eu acho que no ano passado eu compartilhei esse texto nesse sentido, de que o Senhor Jesus seria essa pérola e que nós encontramos o Senhor Jesus
e vendemos tudo porque nada se compara ao Senhor e Ele é pérola de grande valor. Essa é uma interpretação. Mas, irmãos, conversando com alguns irmãos e também considerando diante do Senhor e da sua palavra, a melhor interpretação para esse texto aqui é que o negociador, esse grande negociador, ele se chama Jesus Cristo. Ele é o negociador. E quem é a pérola? A igreja. Nós somos a pérola. Então o que o Senhor Jesus fez, irmãos? Ele deixou o seu trono de glória. Ele deixou a adoração que tinha dos querubins, dos serafins, abriu mão de tudo quanto tinha, exceto, claro, da sua divindade. Ele deixou o seu trono e veio a este mundo, irmãos, para buscar a sua pérola, a sua igreja. Como diz o cântico que nós muitas vezes cantamos aqui, se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós, veio para dar vida, vida em abundância, sendo verdade e luz, consumou o seu plano de amor, entregou sua vida na cruz. Por que, irmãos, que o Senhor Jesus fez isso? Porque Ele viu uma pérola aqui. Ele nos encontrou. Nós somos essa pérola. Por causa da igreja, por causa da sua noiva, Ele sofreu tudo isso. Percebe o movimento de amor do Senhor em direção a nós? Ele tira as suas vestes reais e coloca vestes de servo. Ele tira a sua coroa de glória, de rei, e coloca na sua cabeça a coroa de espinhos. Irmãos, tudo isso por amor a mim e a você, por amor a nós. Nunca, irmão, pense que você não tem valor para Deus. Nunca ache que você vale pouco para o Senhor. Ah, eu sofro tanto, meu Deus. O Senhor se esqueceu de mim, Senhor. Será que o Senhor me ama mesmo? Podemos pensar, irmãos, não tem como Deus nos amar mais. É impossível Ele nos amar mais do que nos amou. Ele abriu mão de tudo, irmãos, por nós. Tudo que Ele sofreu aqui foi porque Ele nos amou. Olha o que diz, não precisam abrir, irmãos, mas quando o Senhor Jesus estava sendo crucificado, a caminho da cruz, diz assim, em Mateus 27, diz assim, despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve rei dos judeus, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes, e em seguida o levaram para ser crucificado. Tudo isso, irmãos, o Senhor sofreu, foi por amor a cada um de nós. Esse castigo era nosso. Eu e você deveríamos sofrer essas coisas aqui. Mas Ele tomou o nosso lugar, Ele quis se entregar por nós. Então, irmãos, jamais pense que você não é amado por Deus. Que o Senhor não te ama, que o Senhor se esqueceu de você. Não tem como Deus te amar mais, me amar mais. Ele se entregou, Ele se deu por nós, por causa da sua pérola. Ele tinha uma pérola aqui, e Ele veio e se entregou, vendeu tudo que tinha. Deixou tudo que tinha. Deixou sua glória e desceu nessa terra, cheio de graça, de verdade, andou aqui entre nós, irmãos, pobres criaturas, por amor a nós. Outro texto, irmãos, para nós comprovarmos o amor do Senhor por nós. Efésios capítulo 5, versículo 2. Efésios 5, 2. Diz assim, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha agora, irmãos, o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela,
Olha que curioso aqui, irmãos. Talvez, às vezes, a gente não percebe. Mas olha a ordem que o apóstolo Paulo aqui coloca. Ele primeiro ama e depois se entrega. Ele primeiro nos amou e depois se entregou. Irmãos, ele não se entrega primeiro para depois nos amar. Ele não nos purifica primeiro. Ele não nos lava primeiro, não nos limpa primeiro, para depois olhar para nós e falar, agora você está purificado, agora você está lavado, agora você é digno do meu amor, agora sim eu posso te amar. Irmãos, ele nos amou na nossa miséria, na nossa feiura ele nos amou. Quando nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, ele nos amou. Ele nos amou, irmãos, a palavra diz, quando éramos seus inimigos. O Senhor nos amou. E porque Ele nos amou, Ele se entregou. Há uma história que o irmão Lance Lambert contava em um dos seus compartilhares, que eu achei bastante interessante, irmãos. Uma irmã que gostaria de ser missionária na Índia, sentiu o desejo, então, de ser missionária na Índia. E foi para a Índia, para trabalhar lá, pregar o evangelho na Índia. E chegando lá, irmãos, aquele povo era um povo mal cheiroso. Era um povo muito atribulado, idólatra. E, meus irmãos, ela não conseguia cultivar nenhum sentimento de afeto por eles. Era um povo sujo, aquele povo com mau cheiro. E ela foi trabalhar nos lugares mais inferiores de lá. Nos lugares paupérrimos mesmo, num hospital. E aí, certo dia, irmão, ela, sem nutrir nenhum sentimento por aquele povo, ela começou a pensar, Senhor, mas será que eu entendi errado? Será que era mesmo para eu vir para a Índia, para esse lugar tão ruim? Como que eu vou amar esse povo? E aí, irmãos, diz que um médico do hospital precisou da ajuda dela para atender uma paciente. Então ela correu, foi lá ajudar o médico e ela precisava segurar essa menina, e era uma menina, uma prostituta, precisava segurar essa menina no colo para que o médico fosse examinar. E a menina estava completamente destruída, com aquele mau cheiro, imunda. E ela olhava para a menina e no seu espírito, falando com Deus, dizendo, Senhor, como que eu posso amar isso? Como, Senhor, eu posso amar isso? E diz que ela ouviu a voz do Senhor naquele mesmo instante, dizendo, beija, beija. E naquele momento, irmão, ela foi invadida por um profundo amor por aquele povo, por aquela menina. E ela beijou e dali em diante começou então a trabalhar e a servir aquele povo. Ela de fato entregou sua vida na Índia. Irmãos, não foi assim que aconteceu conosco. O Senhor nos beijou na nossa feiura, irmão. Nós éramos aqueles desvalidos. A gente não valia nada. Estávamos no monturo, lembra? No lixão. E Ele nos fez assentar nos lugares de príncipes, irmãos. Ele nos amou na nossa feiura e se entregou por nós. Ele nos beijou, se entregou, Ele nos abraçou e não nos deixou ir. Esse é o nosso Senhor, irmãos. Esse é o seu Senhor, seu amado Senhor. Que amor é esse, irmão? O Senhor não entregou 99% do seu ser, Ele entregou totalmente o seu ser naquela cruz, ao ponto de estar estirado na cruz e falar, Deus meu, por que me desamparaste? Foi desamparado pelo seu próprio Pai, por amor a cada um de nós. Irmãos, o Pai derramou todo o cálice da sua ira no seu Filho, para que sobre nós recaísse toda a justiça de Cristo. Irmãos, que amor é esse? Que grande amor do Senhor que Ele tem por cada um de nós, irmãos. Por isso devemos nos consagrar a Ele, porque Ele nos ama. Precisamos conhecer esse grande amor por nós, irmãos. Naquela cruz, o castigo que deveria ser nosso foi no seu Filho. E sobre nós agora recai toda a justiça do Senhor. Por isso, irmão, que Satanás,
ele tentou de todas as maneiras fazer com que o Senhor cometesse um deslize sequer, um pecadinho sequer, uma murmuração. Ele tentou de todas as formas provar, tentar o Senhor, mas o nosso Senhor não errou em nada. Viveu uma vida perfeita e foi um sacrifício agradável a Deus. Por isso Ele pode nos salvar. E sobre nós agora, irmãos, está a justiça de Cristo. Que grande amor, irmãos. Avançando um pouco, o segundo fundamento, para nós entendermos, para nós termos uma real consagração diante de Deus, é que agora nós precisamos conhecer também, irmãos, os direitos que o Senhor tem sobre nós. Primeiro ponto, conhecemos o amor de Cristo por nós, mas também nós precisamos conhecer os direitos que Ele tem por nós. E aqui, irmãos, nós vamos começar a entender melhor aquilo que eu disse, que o primeiro movimento nosso, depois do nosso novo nascimento, tem que ser uma vida de consagração. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5, novamente, agora o versículo 15. 2 Coríntios 5, 15. Diz assim, irmãos: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, o que esse texto está bem claramente nos dizendo? Que nós não nos pertencemos mais. Nós não somos propriedades nossas mais. A minha vida não é mais minha. Sua vida, Marlon, não é mais sua. A nossa vida não é mais nossa. Ele morreu por nós para que agora nós não vivêssemos mais para nós. Agora nós precisamos viver para Ele que morreu por nós e ressuscitou. Nós devemos agora, irmãos, viver para Ele, porque Ele tem direito sobre nossa vida. Isso significa conhecer os direitos de Cristo sobre nós. Ele é o nosso dono. Ele nos comprou, é o nosso dono. E o que é, irmãos, viver para nós mesmos? O que significa isso? É quando nós vivemos guiados pelas nossas vontades. Lembra que a gente é feito de vontade, mente e emoção? Quando nós somos guiados pelas nossas vontades, pelas nossas mentes, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, nós estamos vivendo para nós mesmos. Mas nós não fomos chamados para vivermos segundo a nossa boa vontade. Nós temos um dono. Agora nós pertencemos a Ele. Vamos olhar, irmãos, outro texto aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 e 20, que vai explicar melhor aqui essa realidade de que nós não nos pertencemos mais. 1 Coríntios, capítulo 6. Diz assim, versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, acho que nós nem precisamos explicar muito esse texto. De quem que nós somos? De Deus. Por quê? Porque Ele nos comprou. Não é que quem compra é dono? Se eu comprar alguma coisa em uma loja, eu sou dono daquilo. Se eu vou na concessionária e compro um carro, o carro é meu. Quem compra é dono. E Deus nos comprou. Com isso, nós não somos mais de nós mesmos. Então, por que, irmãos, que nós sofremos tanto muitas vezes? Porque nós queremos viver para nós. Nós queremos viver para as nossas vontades. Por que eu sinto tanta dor? Por que eu sofro tanto? Porque a minha vontade não é atendida. E aí nós sofremos. Porque há tanto problema no povo de Deus, tantas divisões, porque brigam para que seus pensamentos sejam prevalecidos.
Irmãos, na verdade, nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Nós precisamos ser livres de nós. Queremos experimentar uma verdadeira liberdade? Precisamos ser livres de nós, livres das nossas vontades. Aí nós experimentaremos uma verdadeira liberdade. O maior grau, irmãos, que nós podemos alcançar de liberdade é quando nós experimentarmos de fato uma escravidão a Cristo. Quando formos completamente escravos de Cristo, irmãos, seremos totalmente livres de nós mesmos. Por exemplo, no versículo 20 diz aí: porque fostes comprados por preço. Essa palavra aqui, comprados, irmãos, esse verbo comprar, Paulo está falando uma expressão que era comumente usada nos mercados de escravos, na época ali do Império Romano. A gente sabe que existiam ali nos mercadões do Império vendas ali de animais, de bois, vacas, ovelhas. E também existia uma ala que eram vendidos seres humanos como escravos. Os seres humanos, aquelas pessoas que eram conquistadas ali pelo exército inimigo, eles eram trazidos como escravos para serem comercializados. E muitas pessoas, então, compravam aqueles escravos. E o escravo, então, depois de ser comprado, se tornava uma propriedade do seu dono. Não adiantava, irmão. Por exemplo, imagina um escravo se levantar para o seu dono e falar: não, mas eu tenho uma vontade, eu não vou fazer isso não. E podia fazer isso? O dono chegaria para ele e falaria: não, a sua vontade, sabe qual é? É fazer a minha vontade. Seus sentimentos, as suas emoções são as minhas. Você tem que fazer o que eu quero, o que eu mando, o que eu desejo. Você não tem vontade mais. Isso era um escravo. Irmãos, essa era uma realidade que acontecia no Império Romano, uma loucura. Venda de seres humanos. Mas Paulo, ele usa a mesma palavra, o mesmo termo que eram usados nessas comercializações ali, nessas transações, para mostrar, irmãos, o que Cristo fez por nós na cruz, por meio da obra do Senhor. Paulo diz que vocês foram comprados. Nós fomos comprados. Há um direito legal. Nós não temos direito, irmão. Imagina só essa situação. A gente está lá cativo, né? Preso num tronco, acorrentado, como escravo. Só que o problema nosso era que era pior do que os escravos da época. Para a gente ser liberto, irmão, não tinha preço que pagava. Não tinha dinheiro nesse mundo que comprava. Não tinha ouro, não tinha prata, pedras preciosas, sangue de ovelha. Nada comprava a nossa libertação. Apenas o sangue de um justo. Alguém sem nenhum pecado poderia nos comprar. Por isso, irmãos, que eu disse que Satanás batalhou tanto para que um pecado do Senhor fosse retirado dele. Para que o Senhor cometesse um deslize sequer. Mas o Senhor manteve ali o seu corpo limpo, completamente sem pecado. E naquela cruz, irmãos, quando o Senhor ele diz, está consumado, o que na verdade, podemos dizer em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: pronto, agora você é meu, eu te comprei. Você agora pertence a mim. Com o meu sangue eu comprei você, eu te libertei. Você agora pertence a mim, propriedade minha. Isso que o Senhor fez, irmãos, naquela cruz. Lembra? Nós estávamos aqui como no tronco, precisamos de alguém para nos comprar, não havia dinheiro na terra que comprasse, e o sangue do Senhor então nos compra. Mas o que acontece? Agora o Senhor nos compra com o teu sangue. Estávamos presos. E somos agora livres para fazer o que queremos? Na verdade, o que acontece, irmãos, é que nós trocamos de prisão. O Senhor nos libertou da prisão, das trevas, do inferno, do pecado, e nos transportou agora para a sua prisão, para os seus braços, seu braço de amor, para o seu abraço que não nos deixa ir. É isso que o Senhor fez por nós. Nós não somos livres, irmãos, para fazermos o que queremos. Ele tem direito sobre nós, sobre mim e sobre você. Você é uma propriedade de Deus. Trocamos de prisão. Paulo, ele tinha isso muito claro. Em Efésios capítulo 3,
Diz assim: eu, Paulo, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Novamente, no capítulo 4 de Efésios, por isso, eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Paulo não era prisioneiro de Roma. Paulo não era prisioneiro dessa terra. Ele entendia, irmãos, que por conta do sacrifício do Senhor, Paulo era prisioneiro de Cristo. E cada um de nós somos prisioneiros de Cristo. Somos agora escravos de Cristo. Nós temos um dono. Nós pertencemos a Ele por direito. Ele tem um direito legal sobre nós, irmãos. Não pertencemos a nós mesmos. Veja o Salmo 123. Apenas uma consideração desse salmo que é muito interessante. Salmos, capítulo 123. Presta atenção, irmãos, olha a expressão que o salmista aqui emprega, que vai nos remeter também a lembrar-nos que somos escravos do Senhor. Versículo 1 diz assim: a ti, que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Agora olha, irmãos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores. Sabe o que é servos aqui? Escravos. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus. Veja, irmão, naquela época, os escravos, eles ficavam, quando havia um jantar, e nesse jantar ali, os escravos ficavam à espera de qualquer comando do seu senhor. E aí, irmãos, diz o salmista que os escravos, os servos, ficavam olhando para a mão do seu senhor. Qualquer sinal. Era uma profunda intimidade com o seu senhor, que qualquer sinal que o seu senhor desse com a mão, o escravo já saberia o que tinha que fazer. A ti, que habita nos céus, elevo os meus olhos. Nós, como escravos do Senhor, devemos, irmãos, buscar ter um relacionamento tão profundo com o Senhor, tão íntimo com o Senhor, que quando nós olhamos para Ele e para as suas mãos benditas, nós já saibamos o que Ele quer de nós, para onde que Ele quer que nós vamos, o que Ele quer que nós façamos. Irmãos, esse é o nível de intimidade que Ele quer ter com cada um de nós. Para isso nós precisamos nos unir a Cristo. Irmãos, Ele tem direito sobre nós. Nós somos seus escravos por direito. Mas agora, entramos no terceiro fundamento para finalizar, irmãos, que é uma resposta aos dois primeiros, que nós precisamos nos ofertar, nos oferecer voluntariamente ao Senhor. Uma oferta voluntária. Porque mesmo depois de nós vermos o grande amor dele por nós, que nos abraça, que nos envolve, que nos cerca, depois de nós conhecermos que esse amor desceu aqui por causa da sua preciosa pérola, depois de nós sabermos que ele tem direito legal sobre nós, porque o teu sangue nos comprou, irmãos, nós precisamos agora voluntariamente nos entregar a esse Senhor. Voluntário. Mesmo sabendo de tudo isso. Porque o Senhor, irmãos, é um gentleman. Nosso Deus, ele não obriga ninguém a segui-lo. Ele nos liberta e diz assim: se você agora quer me seguir, quer ser meu discípulo, tome essa cruz e siga-me. Ele não obriga ninguém. Em Apocalipse diz que ele está batendo a porta. Ele não chega arrombando a porta. Ele bate. Se a gente abrir a porta, irmão, ele vai entrar e vai cear conosco. O nosso Senhor é assim. Então nós precisamos fazer uma oferta voluntária ao Senhor, sabendo que Ele tem direito sobre nós e que Ele nos ama, agora voluntariamente nós nos entregamos a Ele. E para isso, eu queria ler apenas um texto com os irmãos, 1 Crônicas, capítulo 12, a partir do versículo 15, a história aí do rei Davi. Vamos abrir lá em 1 Crônicas, capítulo 12.
Antes da gente ler o texto aqui, irmãos, apenas para situar os irmãos aqui de que momento que a gente está na história, a gente sabe que Davi foi ungido rei por Samuel, mas sabemos que ele não começou o seu reinado imediatamente. Ele foi levado para o deserto. Durante 10 anos ele foi perseguido por Saul, que era o rei de Israel. E lá em casa a gente está lendo o livro de 1 Samuel e é impressionante. Toda vez que a gente leu aqui a história de Davi, como aquele homem padeceu nas mãos de Saul. Que perseguição. E às vezes apareciam oportunidades dele acabar com Saul, que acabar com esses problemas, mas ele sabia que era Deus provando e Deus estava trabalhando na vida de Davi para treiná-lo, para que ele pudesse de fato governar. Então, irmãos, Davi tinha sido ungido rei de Israel, mas ainda não foi estabelecido rei. E nesse texto aqui, está próximo do seu reinado. Está próximo dele tomar posse. E aí veja o versículo 15. Diz assim, 1 Crônicas 12, 15. São esses aqui são o exército de Davi, os valentes de Davi, aquelas pessoas que eram fiéis a Davi. Diz assim, são estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo, se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Agora, atente aqui, irmão. Então, entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse, nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Olha essa expressão, irmãos. Nós somos teus, ó Davi. Irmãos, sabemos que Davi é uma figura tão linda de Cristo no Velho Testamento. É uma figura daquele rei verdadeiro, o nosso Senhor. E esses valentes, eles voluntariamente, eles dizem, nós somos teus, Davi. Davi ainda não era rei. E eles se levantam e dizem, nós somos teus, Davi. Antes de Davi assumir o trono, irmãos, essa deve ser uma oração que cada um de nós devemos fazer ao Senhor. Senhor Jesus, nós somos teus. Nós pertencemos a ti, Senhor. Nós entregamos voluntariamente nossas vidas a ti, Senhor. Irmão, se você não fez isso, faça isso hoje. Se voluntarie ao Senhor. Faça isso, tome essa atitude. Porque, irmãos, sabemos que por direito nós somos dele. Mas quando nós damos esse primeiro passo e dizemos, Senhor, nós somos teus. Pertencemos a ti, Senhor. Eu voluntariamente me dedico a ti. Entrego minha vida a ti. Isso é consagração voluntária. Se nós, irmãos, não fizemos isso, façamos isso. Façamos isso hoje. Porque, irmãos, esse é o anseio do Senhor. O Senhor está à procura de pessoas totalmente rendidas a Ele. Que Ele lance os seus olhos aqui e encontre a mim e encontre a você. Encontre jovens, adolescentes, crianças. Não há idade, irmãos. Samuel, com 12 anos, o Senhor já falava com ele. José, na adolescência, o Senhor falava com ele em sonhos. Que nós possamos nos levantar voluntariamente e entregar nossa vida para o Senhor. Possamos compreender, irmão, o tamanho do amor de Deus por nós. Possamos compreender que Ele tem direito sobre nós e que voluntariamente nos ofertemos a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós nos oferecemos a Ti, Senhor. Conquiste o nosso coração, Senhor. Ganhe o nosso coração. Ganhe o nosso ser, Senhor. Ganhe os nossos anelos. Senhor, que o nosso prazer
seja estar e viver na Tua presença, Senhor. Que possamos ansiar pelo Senhor, assim como a corça anseia pelas torrentes de águas. Que os nossos olhares possam estar postos em Ti, Senhor, todos os dias. Assim como os servos olhavam as mãos dos seus senhores, nós queremos olhar para Ti, Senhor. Queremos fazer o que o Senhor nos quer que façamos. Queremos, Senhor, viver uma vida de obediência a Ti, consagrada a Ti, em nome de Jesus. Senhor, se não fizemos isso na nossa vida ainda, que hoje seja o dia, Senhor, que possamos nos consagrar completamente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, faça essa obra em nós. Faça essa obra em nós e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.